Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco estudar a Palavra de Deus, ver o que a Palavra de Deus nos fala sobre o presente e o futuro. Sim, o que a Palavra de Deus nos fala sobre o final dos tempos, como as coisas estão acontecendo de acordo com as Escrituras, como estamos chegando perto do final dos tempos ou do final dos séculos, como a palavra nos diz. No programa de hoje, conversaremos sobre mais um dos sinais da vinda de Jesus, a multiplicação da iniquidade. O que é iniquidade? Como podemos ver a multiplicação da iniquidade nos nossos dias? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus nos mostra todas as coisas em detalhes, de uma maneira com absoluta precisão, a respeito do tempo do fim. Esse tempo em que as Escrituras desde o início nos mostram que Deus não foi pego de surpresa com o planeta Terra entrando, podemos dizer, em decadência física. Podemos ver a poluição destruindo o planeta, em decadência moral, em decadência espiritual. Deus não foi pego de surpresa. As Escrituras nos mostram que o Senhor já previa todas estas coisas. O Senhor já nos mostra todo o cenário de hoje, no século 21, dessa data de hoje, e o Senhor nos mostra o futuro. Os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda. E ele diz que haveria de se multiplicar a iniquidade, que o amor de quase todos se esfriaria. Hoje nós vemos que, se você conta uma historinha de final feliz, parece que as pessoas não estão satisfeitas. Parece que até mesmo as crianças, lá nas lojas de brinquedos, elas já não são atraídas por uma bonequinha simples, romântica, por brinquedos suaves, mas os meninos já estão procurando brinquedos que falam de violência, que falam das coisas ocultas, das trevas. As crianças já estão sendo levadas através dos desenhos animados, através dos filmes produzidos para a infância, já sendo levadas para a pornografia, para a feitiçaria, para a violência. A violência. E nós sabemos que a violência gera violência. E a violência, ela vai destruindo o amor. Ela vai tirando, fazendo minar o amor nos corações. Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 24, nos versículos 12 e 13. Diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra é por se multiplicar a iniquidade. Não é aumentar, é multiplicar. Nós podemos entender que esse tempo seria um tempo de total iniquidade. O pecado, ele é aquilo que é praticado, mas a iniquidade é aquilo que continua no coração, é aquela fonte que gera o pecado, é a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Esse quase todos deixa um pequeno remanescente, deixa um pequeno número de pessoas apenas que têm amor no coração. Nós vemos lá no islamismo como que eles já ensinam para as crianças pegando seus ursinhos com uma faca e cortando o pescoço dos bichinhos, de pelúcia, é claro, mas já com aquele ódio, já sendo treinados para matar,
matar de forma tão violenta? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em Mateus 13, de 37 a 43, nós lemos Jesus falando sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos ver o que está escrito. Diz assim: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, esta é a palavra. Jesus contou essa parábola do joio e do trigo. Ele disse que em um campo, em uma fazenda, o dono da fazenda semeou o trigo, mas de noite veio um inimigo e semeou o joio. Foram crescendo ambos juntos, o trigo e o joio. E os ceifeiros disseram: Senhor, quer que arranquemos o joio? Ele disse: Não, deixa crescerem juntos o joio e o trigo, para que vocês, ao arrancar o joio, não arranquem junto o trigo. E no tempo da ceifa serão separados. São duas ervas, são duas plantas muito semelhantes. O joio tem a sua espiga tão parecida com a do trigo, mas quando o trigo está maduro, ele se curva ao peso dos grãos e o joio continua de pé. É fácil distinguir, porque o trigo abaixou a sua cabecinha. O trigo tem humildade, o trigo tem peso de frutos, mas o joio é vazio e continua de pé. É o orgulho, é a vaidade. E Jesus explicou a parábola dizendo que o joio são os filhos do diabo, semeados no campo. O campo é o mundo, os ceifeiros são os anjos, o trigo são os filhos de Deus. E aqui o Senhor disse que, no final, todos os que praticam a iniquidade serão tirados, serão ceifados e lançados na fornalha. Lançados na fornalha que é o inferno. Ali o Senhor diz: haverá choro e ranger de dentes. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, os que praticam a iniquidade. Hoje nós vemos a igreja está aberta, tem tantas pessoas, igrejas como a nossa igreja, com um número tão grande de membros. Mas será que todos são realmente trigo? Sabemos que não. Sabemos que há joio no meio do trigo. Jesus separou apenas 12 discípulos e no meio dos 12 havia um que não era trigo. Jesus mesmo disse: há no nosso meio um que é filho do diabo. A iniquidade está ligada a isso, a essa fonte de pecado. Muitas pessoas estão na igreja, mas não deixaram o pecado, não deixaram a iniquidade. Não são trigo, mas joio no meio do trigo. E a palavra nos diz que com a iniquidade crescente, o que haveria? Falta de amor. A falta de amor. Nós vamos ver hoje os cristãos sendo perseguidos. Perseguidos de uma forma tão cruel. Quero passar para você que mais de 245 milhões de cristãos hoje sofrem algum tipo de perseguição. São 50 países onde a perseguição é mais severa. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo hoje. O cristianismo
Entre os cristãos, em muitos lugares, eles não têm o seu direito de liberdade religiosa garantido. Não têm, não podem pregar. Nós podemos ver isso até na própria Europa. Na Europa, berço do cristianismo, da reforma, da expansão em missões, hoje sendo proibido pregar o Evangelho. Em muitas dessas nações, a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. O próprio governo. No Nepal, não se pode reunir nos lares, não se pode pregar nas praças, assim como em Angola foi proibido agora, não pode ter células, não podem pregar nos mercados, nas praças, nas ruas, não podem distribuir folhetos. E há muitas desculpas para tudo isto, mas há uma perseguição aos cristãos. E essa perseguição envolve prisão, tortura e morte. Muitos cristãos são forçados a deixar as suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los. Isso é tão comum na África. Quantos ali no Sudão têm de sair? Quantos ali na Eritreia, na Somália, no próprio Senegal, na região norte da África, onde a maioria é islâmica? Muitos são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da sua fé. Quantos são queimados, linchados, decapitados pelo simples fato de serem cristãos. Muitos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar Jesus. O que o inimigo quer é isso: negue Jesus e você está livre. Este é um tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de mártires, um tempo de assumir a fé, porque a iniquidade multiplicando tem diminuído o amor. E então, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para receber a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção, para viver e perseverar até o fim. Abençoa-me, recebe-me, a mim, a minha casa, para que eu possa ser fiel ao Senhor enquanto viver. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom orar e saber que Deus nos ouve. Que você seja firme em suas convicções, na sua fé. Esteja pronto a dar a sua vida por Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro para compartilharmos a palavra de Deus aqui na Rede Super. Não se esqueça de conhecer também os Gideões 24 horas diante do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.